Boa noite. Então agora já são 19 horas, horário de Brasília. Hoje é dia 4 de agosto. Agradeço todos vocês. Vamos chegando. O tema da live de hoje é tabagismo e arritmias. E o convidado hoje especial, Dr. Raul Sartini, já vou chamá-lo. Então a live de hoje, ela é integrante da campanha Paradas para o Sucesso. Então é uma live que vai vir numa linguagem mais acessível, uma linguagem que seja facilmente entendida por todos, tá? Porque a gente quer levar informação para vocês. A gente vai conversar sobre tabagismo, a gente vai conversar sobre arritmias e da campanha também, tá bom? Então eu vi que o Raul já entrou, eu vou chamá-lo, tá? Lembrando também para vocês, pessoal, logo aqui embaixo na tela tem um aviãozinho, né? Se você clicar nesse aviãozinho, você pode enviar um convite para um amigo que você acha que gostaria de assistir a live agora. Você pode mandar para ele que vai esse convite, tá? Cada um manda para alguém que a gente vai aumentar ainda mais a nossa audiência. Então vamos lá. Peraí. Raul Sartini. Tá aqui. Oi, Raul. Oi, Jean, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo em Que ordem. bom. Agradeço, então, você ter aceitado o meu convite para participar dessa live. E nessa noite de hoje, tá todo mundo ainda em quarentena, todo mundo, né, recluso, e um pouco de informação, um pouco de conhecimento, né? Sim. Eu que tenho que agradecer ao convite, Juliana, parabenizá-la pelo projeto, belíssimo projeto que você tem desenvolvido aí, junto com os artistas. Isso aumenta o engajamento, né? Sempre traz uma luz aí, uma alegria com um projeto desse tão importante, né? Sei que já fez um trabalho belíssimo frente à Socesp aí nos últimos anos. Parabéns. E vamos lá, vamos bater um papo hoje aí. É isso aí. Eu vou te apresentar, viu, Raul? Pessoal, então, esse é o Dr. Raul José Pádua Sartini. O Raul, ele é cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele fez também especialidade em arritmologia clínica e eletrofisiologia pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. E aqui na cidade de Piracicaba, ele é docente no curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, aqui da Faculdade de Medicina de Piracicaba. Então, Raul, a gente vai conversar, como eu disse, vamos tentar fazer uma linguagem assim mais fácil, né? Mais simples, mais simplificada.
É um tema super grande, super amplo, né? Tanto o tabagismo quanto as arritmias. Então, eu pergunto para você, começo, o que são arritmias cardíacas? Bom, naturalmente o nosso coração ele tem um marcapasso fisiológico natural, que é quem comanda o ritmo cardíaco, né? Quem comanda os batimentos do coração. Toda vez que nós tivermos alguma condição que altere esse disparo normal do coração, então nós vamos descrever isso como arritmias, tá? Dentro das arritmias, a gente pode dividir em dois grandes grupos principais, né? A gente pode ir discutindo isso ao longo da nossa conversa, mas só para situar o pessoal, temos arritmias que fazem o coração tanto trabalhar muito lentamente, e isso pode trazer algum sintoma para o paciente, ou temos arritmias que fazem, pelo contrário, o coração trabalhar muito rápido, sair repentinamente do ritmo normal e acelerar a frequência em poucos segundos. Tá? Então, basicamente, seria isso. Né? O Raul, a arritmia é uma condição muito comum, né? Tem muita gente que sente isso. Existe, assim, alguma prevalência dessa condição, né? Dessa doença, assim, na população? Na verdade, dentro desses grupos das arritmias, nós daria para a gente numerar pelo menos umas 15 a 20 diferentes arritmias. Então, a prevalência disso, entre todas elas, é muito difícil a gente especificar. Mas existe uma arritmia, provavelmente muitos aqui que estão acompanhando já devem ter ouvido falar, de uma que chama fibrilação atrial. Tá? Essa é uma das arritmias mais prevalentes, mais presentes na população em geral, e muito associada a uma série de complicações, né? Potenciais complicações, dentre elas o acidente vascular cerebral, mais conhecido pelo leigo como um derrame. Né? A gente tem uma perspectiva, por exemplo, que por volta aí de faixa de 2030, existam mais ou menos só nos Estados Unidos 12 milhões de pessoas com essa arritmia. Né? Essa é a perspectiva. Já temos muito atualmente e a perspectiva é que cresça. Esse crescimento muito provavelmente tem uma relação direta com a longevidade da população. Então é uma arritmia cuja prevalência ela aumenta a partir dos 50 anos e quando o indivíduo está lá na faixa dos seus 80 anos, a prevalência ela acaba chegando a quase 10% dessa população. Então, como a população hoje está cada vez mais longeva, mais idosa, a tendência é que isso vá acontecer progressivamente. Tá? Certo. E é justamente uma arritmia que muitas vezes talvez a pessoa nem saiba que tem, né? Eu vejo, às vezes, acontece que da gente pegar no consultório, mas até o indivíduo idoso que muitas vezes não sabe até que tem essa arritmia já há algum tempo, e ela realmente preocupa pelo fato de estar envolvida, né, com desfechos ruins. Essa pessoa que tem essa arritmia, ela tem probabilidade de ter esses eventos como o AVC, né, o derrame cerebral, muito mais do que um indivíduo que não tenha, né? Raul, você tem alguma informação sobre a relação do tabagismo, o indivíduo que fuma, o indivíduo tabagista, que a gente sabe que o tabagismo está envolvido com mais de 60 doenças diferentes que ele pode causar diretamente, né? O cigarro, ele tem um efeito nocivo para o coração, que a gente já sabe, né? E ele aumenta o risco de infarte, ele aumenta morte súbita também, né? Aquela pessoa que morre de repente.
e é uma morte cardíaca, você Sim. tem algum dado que envolva o tabagismo com arritmias? Sim, existem inúmeros trabalhos, tanto no campo experimental, né, feito em animais, aí existe a descrição de várias arritmias, desde as bradicardias, que são as arritmias que lentificam o coração, até as arritmias que aceleram o coração. Então, tem de todo tipo, dá para fazer qualquer arritmia, dependendo da quantidade de nicotina que foi fornecida àquele animal. Mas, extrapolando isso para a gente, né, porque às vezes nem sempre o que acontece lá no experimento, isso dá para a gente trazer para a clínica do dia a dia, mas nós temos trabalhos mostrando essa relação com as arritmias. Então, em relação à fibrilação atrial, por exemplo, mais de um trabalho fez a relação entre tabagismo e um aumento em 30% desses pacientes do risco de desenvolver fibrilação atrial. Outras arritmias que também aceleram o coração, que nós chamamos de taquicardias paroxísticas, tem trabalho mostrando um aumento em 50% da chance de ocorrência. Então, a associação existe, ela está aí. Você acabou de comentar em relação à morte súbita, né? Existem trabalhos também com pacientes já com doença coronariana conhecida, em que quando houve um infarto, né, o indivíduo internou por um infarto agudo do miocárdio e fizeram uma comparação depois de um período de tempo aí de um ano, aqueles que pararam de fumar tiveram uma mortalidade 50% menor. Então, tem um impacto absurdo e esse impacto pode ter sido relacionado à questão de morte súbita por arritmia. Então, vejam que o caldo é grande, né, Ju? Sim, esse dado é super importante. Vamos então falar ele de novo. É uma coisa que a gente precisa frisar, justamente porque a gente não fica só falando mal do tabagismo, as coisas ruins que ele faz, mas a gente também, inclusive na campanha, a gente tenta agora colocar os benefícios que o indivíduo tem quando ele para de fumar. E um deles é esse. O indivíduo que fuma, dependendo da quantidade que ele fuma, ele tem o seu risco de infarto muito grande, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem, por exemplo, ele fuma e tem pressão alta, ele tem 4 vezes mais chances de ter uma doença cardiovascular, né? Um paciente que tenha o colesterol alto, isso aí é elevado a 8 vezes mais. Porém, quando ele para de fumar, esse risco que ele tinha, alto que era, em um ano cai pela metade. É exatamente isso que você falou, né, Raul? Sim. Então, a gente precisa contar para a pessoa, olha, quando você para de fumar, o benefício em algumas horas, você já tem algumas questões, né? Por exemplo, melhorar o paladar, melhorar o olfato, a respiração, a questão de até imunidade, a gente já nota isso, né? Que o indivíduo que para de fumar, ele melhora. E em termos assim a gente fala de duro, né? Aquela coisa que impacta mesmo. Ele reduz em metade o risco que ele tinha em um ano depois que para. Então a gente precisa incentivar mesmo as pessoas a pararem de fumar e não importa a idade que ele esteja. Não importa o tempo que ele tenha fumado, ele sempre tem benefício quando interrompe o tabagismo. Sempre. Em qualidade de vida e em tempo de vida. Eu vou lembrar, então, para o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos já com 46 pessoas nos acompanhando, né, no tempo real, que isso é ótimo, né? Eu fico super feliz de estar vendo todo mundo aqui. Tem bastante gente dando palpite, dando suas impressões. Bastante gente contou que já teve arritmia. Tem uma que falou que toma xarelto. A Fátima disse que parou de fumar fazem 10 anos por causa da FA. Olha só, ela teve uma arritmia e
E é uma coisa que preocupou pelo jeito, né? E acabou sendo um motivo. Então, quem quiser colocar alguma questão, algum comentário, podem continuar colocando, viu? Que a gente vai comentando. Vou só fazer uma colocação aqui, né? Às vezes a gente comunica, a gente chega para o paciente e fala assim, olha, o senhor precisa parar de fumar, né? O senhor está tendo um problema, não só questão de arritmia, mas já teve um infarto, tem um risco aumentado de AVC, inúmeros tipos de cânceres estão envolvidos com o tabagismo, né? E É, assim, a gente fala, mas o paciente olha para a gente e fala assim, ele fala isso porque é fácil, porque ele nunca fumou, né? Mas eu falo com certa propriedade em relação ao benefício do abandono do tabagismo, porque eu sou um ex-fumante, né? Às vezes as pessoas não imaginam isso, mas eu fumei dos meus 16 anos até os meus 33 ou 35 anos, faz pelo menos 15 anos que eu parei de fumar, né? E é interessante que a gente começa, às vezes, numa bobagem, naquela levada, adolescência, os colegas, os amigos, e vamos fumar, não dá nada, né? E eu lembro que a gente, aqui em Piracicaba, quem é daqui, tinha um barzinho, a Ju deve lembrar, sem contar muito a idade da gente, né, Ju? Mas existia um barzinho aqui chamado de Flamboyant, não sei se você lembra disso, perto ali famoso, né? perto de É onde era a onde é Mister. hoje a farmácia, a padaria do vovô, Isso, ali não na é? Saldanha, né? Era ali. E eu lembro que eu me reunia com os amigos ali sempre, e aí parou um carro de uma marca de cigarro, desceram várias moças bonitas tal, e oferecendo pra gente. Nós éramos menores. Então eu digo que os anos 80 não existia muito pudor em tudo que era politicamente incorreto, né? E, e aí eu comecei o hábito naquele momento, e por aí 16 anos, pouco mais, eu acabei fazendo essa bobagem. Por É. sorte e força de vontade, acabei largando. Então, acho que esse depoimento é importante porque as pessoas falam: é Sim. médico, ele nunca fumou, ele não fez isso, aquilo. E então eu consegui vencer o vício, e eu acho que todo mundo tem essa capacidade, essa possibilidade de fazer isso também. Que legal, Raul. Legal, obrigada pelo depoimento, por compartilhar isso conosco. Isso mostra, assim, que nós somos seres humanos, né? Sim, E que sem todos dúvida. estamos sujeitos. E agora eu estou me lembrando mesmo. Olha, vamos então aproveitar e fazer um comentário, né? Que você disse que começou a fumar com 16 anos. Sim, E eu me lembro, porque nós éramos amigos da mesma turma, né? As minhas amigas também, a gente saía junto, né? sim. E era com essa idade mesmo. E a média é essa. A 90% das pessoas, até hoje, que começam a fumar, fazem isso antes dos 18 anos. 90% dos fumantes que estão aí fumando começaram com essa idade. Só que naquela nossa época, a publicidade era muito mais escancarada, a gente recebia Exato. amostra grátis de cigarro, né? Sim. Eu mesmo, nesse mesmo bar aí, eu recebi. E daí é que está aquela questão, né? Muitos precisam começar a fumar, experimentar, né? Sim. E daquele grupo fica um, fica dois que vão continuar porque ficam na dependência da nicotina, Sim. né? E, é- E E é um momento em que o sistema nervoso, o cérebro da gente está em formação ainda. Então, a capacidade de gerar uma dependência química pela substância, pela nicotina, que é extremamente viciante, essa chance é elevada demais, né? sim, Então, sim. é uma sacanagem absurda, né? Graças a Deus vieram todas essas políticas de combate, de proibição Uhum. do tabagismo em ambiente fechado, né? É, Eu lembro que a minha formação em cardiologia depois foi lá dentro do Instituto do Coração em São Paulo.
Eu lembro que quando comecei, ainda tinha um departamento de pneumologia, para vocês terem uma ideia de como era a coisa do tabagismo lá ainda. Tinha o chefe do serviço de pneumologia dentro do hospital e a salinha dele, que era dentro do corredor, no final da enfermaria, tinha um cheiro de cigarro absurdo. Então ele fumava dentro do hospital, dentro da sala dele. É. Algumas coisas que hoje parecem tão absurdas, mas fizeram parte já do cotidiano, né? Então, é uma coisa que, né, todos estão sujeitos, né? Esse indivíduo, ele é um prisioneiro, né? Ele não tá. Imagine uma pessoa que tem tanto conhecimento como um professor de pneumologia, né? Um professor que conhece tudo, mas ele está ali, ele sabe de todos os males e muitas vezes é muito difícil sair, né? Por isso que Sim, precisa de ajuda e ajuda especializada, que não é fácil. não. Inclusive, temos aqui uma pergunta, Molichesse, né? Deve ser a abreviação, né? Como parar de fumar com menos abstinência, né? O grande problema do indivíduo que quer parar de fumar, ele sabe que ele vai sofrer. Por quê? Porque ele vai ter abstinência. A abstinência é um sofrimento, né? A abstinência é quando o indivíduo fica irritado, ele fica nervoso, ele fica com falta de ar, ele acelera o coração, ele pode ter distúrbio até da parte digestiva. Então, ele tem essa sensação quando ele está longe do cigarro. E como que ele faz para ter menos isso, sofrer menos? Fazer o tratamento do tabagismo. Então, o indivíduo que quer parar de fumar, ele tem que ter ajuda. Não tente fazer isso sozinho, é uma batalha muito difícil de ser vencida sozinho, né? Também vou colocar também uma outra informação. Das pessoas que querem parar de fumar, apenas 4% conseguem por conta própria, sem nada, sem auxílio nenhum. É muito pouco. É uma batalha muito difícil. Então, precisa ter o apoio do especialista. E com isso, a gente consegue ajudar a que essa abstinência seja menor e o sofrimento menor, mas com muita orientação, né? Quando o indivíduo vai para esse tratamento sabendo o que vai acontecer, ele sabendo o que pode acontecer, ele vai lutar com mais garra. É isso que a gente vê, sabe? E então a questão da nicotina, né? Que ela é a grande vilã do tabagismo, né? É a substância que causa dependência, a substância que vicia e a substância que também é nociva, dentre tantas outras no cigarro, né? E a nicotina, ela faz esses efeitos no coração, né? Ela promove arritmias, ela altera as membranas das passagens de sódio, potássio lá. E, e você acha que essa questão da arritmia, quando o indivíduo interrompe o tabagismo, você acha que ele consegue, assim, diminuir esse risco das arritmias? Sim, há uma redução também imediata, né? Na verdade, tanto a nicotina quanto o monóxido de carbono, que é absorvido naquele momento em que o indivíduo acende o cigarro, são substâncias que podem gerar, por uma série de condições, a deflagração, o início de uma arritmia, né? Existem trabalhos mostrando, por exemplo, que a nicotina ela pode gerar ao longo do tempo a formação, tanto uma reestruturação do coração, do músculo cardíaco, quanto a ocorrência de fibroses, de pequenas cicatrizes nas câmaras cardíacas. Então, e a gente sabe, a gente que mexe com arritmia, a gente sabe que toda vez que nós temos cicatrizes dentro do coração, isso é uma condição, um substrato excelente para a ocorrência de uma série de arritmias. Além disso, a nicotina ela aumenta muito o disparo ou a liberação de catecolaminas, que são substâncias que a população vai conhecer melhor aí como por adrenalina, né? Quando a gente está estressado, a gente tem
liberação de adrenalina. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E a nicotina, ela faz com que o organismo libere essa substância em maior quantidade desnecessariamente. Então eu tenho tanto a formação de uma condição, um substrato para isso, além do gatilho, que é a própria adrenalina, catecolamina, para que a arritmia possa acontecer. Quando eu tiro o gatilho, às vezes o substrato, dependendo de quanto tempo o indivíduo já fumou, eu não consigo mais mudar. Mas o gatilho, aquele que dispara a arritmia, eu tirando a substância, muitas vezes eu já tenho um efeito benéfico e imediato para que ele não tenha mais a ocorrência de arritmias. Tá? Perfeito. E essa questão da nicotina, ela que você mencionou, que ela promove o aumento das catecolaminas, né? Ela promove a liberação pelo cérebro, né? Da mensagem de que essa adrenalina seja lançada na corrente sanguínea. E é interessante isso, porque esse efeito da nicotina, poucos os fumantes sentem, né? Porque quando você tem liberação dessas substâncias, por exemplo, quando você está correndo, ou então você levou um susto, né? O seu coração bate acelerado, você percebe aquilo. Quando você tem, quando o indivíduo está utilizando o tabaco, o cigarro, ele tem essa liberação, mas ele pouco percebe. Existe existe um contrabalanço, porque na periferia os músculos eles promovem uma dilatação, né? Um relaxamento do músculo periférico, né, Raul? Sim. Eu vou te perguntar então, como médico e como também ex-fumante, me conte assim, essa sensação que você, quando fuma, muito dos indivíduos que fumam falam que eles estão nervosos, estão irritados, porque acham que é o trânsito, que ele está atrasado, porque teve cobrança no escritório, porque tem que entregar as coisas. Mas, na verdade, é a abstinência do cigarro, né? E a hora que ele fuma, ele acha que relaxa, que aquilo melhora e ele se sente bem. Eu queria que você me desse o seu relato disso. É uma coisa interessante, né? O tabagista, qualquer dependente, ele usa uma série de muletas para que ele possa justificar a continuidade do seu vício, né? Essa história de eu vou relaxar, eu estou estressado, eu vou fumar um cigarro para relaxar, isso é uma muleta tremenda, né? Mas é interessante que depois que você para de fumar, você percebe que o cigarro, embora desse até uma sensação naquele momento de que, relaxei, na verdade ele torna você cada vez mais pilhado. Você está sempre pilhado, você está sempre com aquela necessidade de... E é justamente pela estimulação da adrenalina, continuamente você está sendo alimentado por aquela explosão de adrenalina. Isso inunda o sangue da gente. Isso tem uma ligação com os receptores que trazem a recompensa, trazem o prazer, né? Que é a serotonina. Então, a nicotina ocupa esse tipo de receptor e o seu organismo acaba associando o fumar com o prazer. Então, esse é o grande problema, mas faz parte do vício, né? Então, essas coisas a gente não percebe enquanto a gente é o consumidor. A gente só percebe quando você faz todo um trabalho contrário, aos poucos. Eu tive a sorte de acabar conseguindo parar. Eu talvez tenha entrado nos 4% que conseguem parar sem nenhuma ajuda a mais, tá? Mas isso é a minoria. Na verdade, na época, existia uma campanha de uma farmácia aqui fazendo a propagação de uma das substâncias que acho que você pode comentar muito melhor, está mais envolvido aí com o tratamento, que é a bupropiona.
né? Então, anos Isso. atrás veio essa campanha e eu ainda tinha vergonha médico, trabalho aqui, eu tinha vergonha de falar que eu fumava, né? Então eu falei, eu vou vou falar que é para um paciente meu e vou mandar fazer. E fiz. Na verdade, eu tomei um comprimido da bupropiona na época e eu parei de fumar. Quer dizer, não foi um comprimido que me ajudou. Eu já estava decidido que eu queria Sim. interromper esse processo e consegui, né? Mas a outra coisa que eu acho interessante é que você associa o prazer do cigarro às situações em que você tem o prazer social daquela condição. Então, você fala assim, poxa, eu vou sair tomar um chopp com os meus amigos. Eu vou fumar um cigarro. Então você se acostuma, você passa a fazer tudo na sua vida programado para ter o cigarro junto. Fazer esse trabalho contrário de falar assim, não, eu vou sair tomar um chopp com os meus amigos, eu não preciso acender um cigarro nesse momento, é uma condição, acho que talvez isso seja muito difícil da parte psicológica do indivíduo conseguir trabalhar. E acho que nessa questão é muito importante o apoio, não só o Sim, tratamento farmacológico, mas o tratamento psicológico e acompanhamento em grupo para poder conseguir vencer essa exatamente. batalha. É a terapia cognitivo-comportamental. Então, sempre quando a gente associa, além da conversa do médico com o paciente, toda essa abordagem que a gente faz com ele, explicando medicamentos e sintomas, mas também aliar a isso aquela terapia de grupo, que pode ser uma psicóloga, pode ser uma nutricionista, pode ser uma enfermagem também passando informações, isso sempre aumenta a chance de sucesso, dobra até. Quando você utiliza medicamento sozinho ou se você utiliza o medicamento mais esse apoio. Porque muitas vezes tem sim, e aí é que tá, o médico precisa detectar se esse paciente tem essa dependência psicológica, né? Ele está muito entrelaçado, né? Então, ele consegue, e é conversa, né? Deixa o paciente falar, deixa ele explicando, porque se a gente detectar isso, tem muito a conexão do cigarro com a bebida, do cigarro com o social, você precisa dissociar, porque senão não vai conseguir, né? Uma vez eu tive um paciente no consultório que ele só fumava no fim de semana quando ele bebia com os amigos. Quando ele estava na casa dele e ele não bebia, ele não fumava. Ele passava a semana inteira sem fumar, né? Peraí, como é que eu calculo? Existe uma tabela, a gente chama de Fargastrom, que a gente consegue entender qual é o grau de dependência, né, do fumante, porque daí a gente traça a estratégia para ele. Como é que eu vou colocar isso, né? Ele é uma pessoa que só fuma no fim de semana, ele passa a semana inteira sem fumar nada. Quer dizer, ele tem um comportamental muito intenso. E quando eu propus para ele, olha, você vai ter que, durante esse tratamento, são 3 meses de tratamento, você vai ter que interromper, você não vai mais ingerir essa bebida alcoólica, não deixe de ir ao barzinho. Ah, ele não gostou, sabe? Ele não achou legal. Aí, então, assim, aí a pessoa que está interessada em parar de fumar, ela tem que realmente estar disposta a isso, né? Então, na verdade, aquele paciente ele não estava no momento ainda, precisava ter muito mais conversa e passando cada vez que se encontrasse com ele abordando esse assunto, né? Porque precisa ter a determinação, saber que faz mal. Todo mundo sabe, né? Agora, saber que faz mal e estar disposto ao tratamento e se envolver com isso é fundamental, né? Para a gente ter sucesso no tratamento do tabagismo, né? Eu acho que isso é um detalhe importante, só complementando, que eu vejo muito aqui no consultório. Então, eu faço a seguinte pergunta para o tabagista que entra aqui. Você precisa parar de fumar? Você vai me dar duas respostas. Eu sei, doutor, eu preciso, eu não consigo, mas eu quero parar.
ou eu não consigo, mas também não estou disposto a parar. Então, aquele que fala que ele não consegue, ele quer parar, mas ele não consegue, esse merece um investimento que você viu, vamos investir em medicamentos, vamos investir em psicoterapia, acompanhamento. Mas aquele que não quer, ele sabe, todo mundo, como você disse, todo mundo sabe que faz mal, mas ele não quer, ele fala, não, doutor, não adianta que eu não vou, eu não quero. Isso. Aí fica mais complexa Uhum. o abandono da dependência, Sim, né? com certeza. Essa é a pessoa que precisa ouvir os vídeos da Parada para o Sucesso. Essa é a pessoa que precisa de informação, né? Não é simplesmente só falar, é dar dados mesmo. Falar para ele, olha, quando você é fumante, você tem 14% de aumento no risco de uma arritmia grave, que é a fibrilação atrial. Você vai dando informações para ele, né? Dos indivíduos que fumam, né? Os indivíduos que fumam, 66% dos indivíduos fumantes vão morrer de uma doença relacionada ao tabagismo, né? Esse é um número que aumentou, Raul. Isso daí na nossa época, quando você começou a fumar, né? Isso daí era menos, né? Metade dos indivíduos que iniciavam o tabagismo, a gente nunca sabe quem será ele, porque sempre tem aquele que conta, nossa, tem um tiozinho, um vozinho ali que tá com 90 anos, fumou a vida inteira, tá melhor do que eu. Todo mundo tem essa história para contar, né? Então, antigamente, isso era a cada 2, um morria de uma doença que era relacionada com o cigarro. Um infarto, um AVC, um câncer. Hoje isso aumentou. Então, de 3 pessoas que hoje começam a fumar, 2 vão morrer do cigarro, né? Bom, então a gente vai pondo, esse paciente que não está contemplado, né, que fala assim, não, eu gosto de fumar, eu não quero, a gente precisa botar uma sementinha toda vez que ele vai lá no consultório, a gente não pode desistir dele. É o mais difícil mesmo, vai botando, vai dando uma informação, fala para ele, olha, vai seguindo aí, procura no YouTube a Paradas para o Sucesso. Lá tem bastantes vídeos de artistas que dão alguns recados. É isso. E assim a gente vai tentando sensibilizar as pessoas, né? E para que conheçam, né? Tenham informação. As pessoas precisam ter argumentos, né? Para poder decidir e tomar uma atitude, né? É complicado. Aqui tem o relato aqui da nossa amiga Fátima Boni. Se a Fátima estiver aí, ó, ela está contando que ela também fumou. Ela também é ex-fumante na faculdade. Ela conta até os professores fumavam. Eu tenho um professor na Pucamp, o Caiá, era um professor super querido nosso da clínica médica. Fumava um atrás do outro. E assim, né? E assim ia, né? Quem que não sabia disso, né? Então é uma complicação. E aqui ela está contando mais uma coisa. A nossa geração já fumava desde a adolescência, né? E daí, então, tinha aquela questão, né? Quem não fumava, quem não experimentava, né? Não ficava ali no grupo, porque essa questão mesmo do assédio, né? Que os jovens recebem para quem tentar, assim, se colocar, né? Na sociedade, ali, naquela roda. Tem mais um relato aqui, ó, do Walter Pereira, que foi fumante por 20 anos, mas deixei o vício há mais de 25. Olha que bom, né? Parabéns, Walter. Que bom, que relato, né? Importante. Então, se você, Walter, não teve problema nenhum relacionado ao tabagismo, 25 anos depois você não vai ter mais nada, né? Porque assim que a gente para de fumar, a gente começa a ganhar anos de vida, né? E reduzir os riscos, né? O último risco que a gente reduz é o risco de câncer, né? O risco de câncer tardio, né? é o mais tardio, né? E o pessoal tá botando aí
os comentários, né? Me conte uma coisa, Raul. Quando o indivíduo tem uma arritmia, né? O que que ele sente? O que que ele vai assim procurar quando ele tem uma arritmia? Bom, isso é muito variável, né? Na grande maioria das vezes, a percepção do paciente, a queixa dele é de palpitações, né? Então, ele sente que o coração ou acelerou, ou então o coração vem com descompasso. Ele fala, meu coração parece que ele dá umas viradas, ele dá umas puladinhas, né? Esse tipo de arritmia que causa isso é muito comum na população geral. Na grande maioria das vezes, isso é importante a gente frisar. Porque às vezes o paciente recebe um diagnóstico de arritmia e ele acha que ele vai morrer porque ele tá com esse diagnóstico, né? É importante frisar que nós temos uma infinidade de arritmias de bom comportamento, benignas, que não vão trazer nenhum problema maior para o paciente, a não ser o incômodo da percepção. E, por outro lado, nós temos arritmias que têm um aumento tanto de morbidade, né, de trazer outras consequências, mas também de mortalidade. Isso depende muito de como é a estrutura do coração desse paciente. Mas, de modo geral, a queixa desse paciente é de palpitações, que o coração dá umas aceleradas e volta para o normal. Mas existem algumas arritmias que são detectadas somente no momento do exame clínico do paciente. Ele foi fazer uma avaliação e, por um acaso, ele descobriu que ele tinha arritmia. Isso é muito comum. E, às vezes, o paciente vem encaminhado para a gente, ansioso, assustado, porque eu fui passar no médico da empresa e ele me mandou procurar rápido porque os meus batimentos estavam alterados, né? Eu Uhum. atendi hoje, agora aqui no consultório, final da tarde, um senhor de 86 anos, que veio porque ele está com um pouquinho de cansaço aos esforços que ele percebeu há 2 semanas ou 3 semanas. Ele não sente mais absolutamente nada. Em 86 anos, essa foi a primeira consulta dele com o cardiologista, foi a primeira vez. Ele não tem nenhum antecedente, a não ser ele tem um câncer de bexiga, por uma outra condição, mas ele não é hipertenso, ele não tem diabetes, não tem nada. E aí, na hora de fazer o eletro, ele está com uma arritmia, uma fibrilação atrial. Ele não faz a mínima ideia de quando tenha começado. Então, essas questões dos sintomas são muito variáveis. Acho que uma questão importante para a gente deixar sempre o leigo bem informado em relação às arritmias, são arritmias que começam a sensação de que o coração disparou e na sequência ele tem a sensação de que ele vai perder a consciência ou ele perde a consciência. E isso sempre denota um sinalzinho vermelho que vale a pena que ele já procure um atendimento de um clínico, de um cardiologista, para que ele seja avaliado o mais rápido possível, principalmente se essa ocorrência ela tem uma relação com a realização de exercício físico ou de um esforço físico, né? Então isso é importante. Então temos as arritmias na grande maioria de bom comportamento, tranquilas, mas também temos as arritmias potencialmente graves e fatais. Então é quando a pessoa percebe esse batimento acelerado, essa coisa estranha, logo depois que ela fez uma atividade física, é mais preocupante e ainda mais quando isso está associado com um mal-estar, parece que vai perder a consciência. Nessas É isso. situações a gente precisa ficar bastante alerta. As pessoas, elas preocupam-se muito com isso, né? E muitas vezes a pessoa que vai com essa queixa de palpitação, ela está muito incomodada, né, com aquilo. E então, assim, por isso até que a arritmia é uma área muito vasta, né, da cardiologia, e por isso mesmo que existe, né, uma subespecialidade. A cardiologia, a gente cuida de uma série de doenças, né? O cardiologista geral, ele cuida do infarto, da pressão alta, ele cuida do colesterol. E a hora que ele está diante de uma arritmia mais diferente,
ele acaba, então, encaminhando para o especialista, porque a arritmia, ela se tornou, então, uma especialidade dentro da cardiologia, né, Raul? Sim. É uma subespecialidade, né? A cardiologia é uma especialidade extremamente ampla, né? E dentro da cardiologia, o tema arritmia, como você falou, ele é muito amplo também, né? Então a gente estima aí mais ou menos entre todas as arritmias, tanto taquiarritmias quanto bradiarritmias, pelo menos uns 20 tipos diferentes, né? Em subgrupos, mas chega a mais ou menos 20 tipos. E cada uma tem uma nuance, uma forma de conduzir. Boa parte das vezes não precisa, não requer nenhum tratamento, e algumas vezes a gente precisa de tratamentos extremamente pontuais e mais agressivos, porque é um paciente de extremamente alto risco para a ocorrência de um desfecho ruim, né? E você acha, Raul, que aquele indivíduo que é fumante e ele desenvolve uma arritmia, uma palpitação, né? Você acha que isso acaba sendo assim um motivador? Porque o fumante, ele vive a sua vida muitas vezes sem ter nada, né? As doenças que ele vai desenvolvendo, a maioria das vezes são crônicas. Ele pode ter uma bronquite, um enfisema, é uma coisa assim que é a longo prazo que ocorre, né? E muitas Sim. vezes ele acha, ele é jovem, o jovem tem a percepção de que ele tem a vida inteira pela frente, e na verdade ele tem mesmo, e ele é saudável. E só que agora, e a hora que ele começa a ter essas arritmias, essas palpitações, você acha que o fato dele ter o tabagista que tenha essas alterações, isso é um motivo bom, né, para ele largar? E você acha que isso ajudaria, né, em termos dele decidir, né, um tratamento para o tabagismo? Eu acho que sim. Eu acho que toda vez é aquela questão, né? O que os olhos não sentem, o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, mais ou menos isso. Se o paciente não tem a sensação, ele vai deixando para lá, né? Então, por isso que às vezes a gente tem a dificuldade de fazer o paciente entender, por exemplo, olha, seu colesterol está alto, tome o remédio do colesterol para baixar, isso vai trazer uma redução do seu risco lá na frente, o risco de infarto. Ah, mas doutor, mas eu não sinto nada. Aí você tem que falar para ele, realmente você não vai sentir, a não ser na hora que a artéria fechar e você tiver um infarto. Quando o paciente começa a ter a percepção de palpitações, que o seu coração está saindo do ritmo ou tem acelerado demais, sem dúvida isso acende um alarmezinho para ele e fala assim, as coisas não estão tão bem quanto eu acho. Então isso entra não só o tabagismo, mas a questão, por exemplo, do consumo exacerbado de bebida alcoólica, que muitos pacientes acabam tendo crises de arritmia após final de semana, que foi aquela churrascada o final de semana inteiro, né, bebendo de monte. E você sabe que isso facilita a ocorrência de arritmia. Então, quando acontece esse tipo de coisa, realmente o paciente ele dá uma paradinha e eu acho que é o momento da gente dar a cutucada e falar assim, amigo, isso tem uma relação basicamente direta com o tabagismo, né? A fibrilação atrial que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, a fibrilação atrial ela tem vários fatores, né? Eu acho que uma comparação muito legal da fibrilação atrial é que quando a gente detecta esse tipo de arritmia, ela é a pontinha de um iceberg. E lá embaixo, escondidinho, tem uma série de coisas. E aí entra obesidade, hipertensão, diabetes, apneia do sono e tabagismo. Então, quando o paciente começa a procurar você por uma fibrilação atrial e fala assim, você fuma? Fumo. Bom, amigão, está na hora de você deixar o cigarro, porque isso está impactando diretamente na ocorrência da arritmia, né? Então, você precisa parar. Tem a questão também do efeito que o tabagismo, ele aumenta aquele efeito pró-coagulante. Ele promove trombose, ele aumenta o risco, né, de trombose. E é justamente aquilo que a gente não quer. A fibrilação atrial é a arritmia que se a gente não trata,
né, de uma maneira adequada, e o indivíduo é um indivíduo que tem outras comorbidades. Um indivíduo idoso, por exemplo, já é um indivíduo que precisa tomar um anticoagulante, se ele tem essa doença, né, Raul? Sim. E acaba sendo que o tabagismo, ele piora esse risco, porque imagina uma pessoa que tenha arritmia e tome o anticoagulante para se cuidar. Só que ele não para de fumar. A gente não consegue reduzir esse risco, consegue? Então, quando a gente fala de fibrilação atrial, né, que essa arritmia em que demanda, porque assim, é uma arritmia em que uma área do coração ela não vai estar contraindo, né? É uma área que só fica vibrando, fibrilando, que a gente fala. E no corpo, toda vez que a gente tem sangue parado, é igual a formação de coágulo, né? Então, alguns pacientes com esta arritmia, e aí a gente tem uma classificação para definir se esse paciente precisa ou não de anticoagulação, obviamente para reduzir o risco da formação desse coágulo dentro do coração dele. Aí entra o score de se o paciente tem um coração crescido, se o paciente tem hipertensão, se o paciente está acima de 75 anos, se ele já teve um derrame prévio. Então, esses critérios a gente usa para necessidade ou não de anticoagular. Mas, embora o tabagismo não entre nessa condição, você bem disse que o tabagismo é protrombótico, ele é facilitador da ocorrência de coágulo dentro dos vasos, né? Ele facilita a formação de coágulo periférico, de embolia pulmonar, isso aí está muito claro. Mas veja que quando o paciente tem que usar um anticoagulante, ele tem a fibrilação atrial e precisa usar um anticoagulante, o anticoagulante mais antigo que nós tínhamos até 10 anos atrás, uma década, que era a varfarina, a gente sabia que quando o indivíduo fumava, a gente precisava dar em torno de 12% de aumento de dose dessa medicação para conseguir chegar no mesmo ponto de anticoagulação para ele, do que aquele que não fuma. Então obviamente o cigarro é sempre uma desgraça. Que interessante, né? isso, olha. A varfarina é um remédio difícil de dar, porque a gente precisa estar de olho, né? Ela precisa ser dosada no sangue. Já é E olha que complicado. interessante. Com certeza, é porque o tabagista tem que ter mais dose para conseguir o efeito do que o indivíduo que não fuma, né? Raul, o pessoal está perguntando aqui, olha, a Deca Pose dando um depoimento que é muito difícil mesmo lutar contra o fumo, né? Precisa ter ajuda, não vai entrar nessa luta sozinha. A primeira e mais forte opção é querer, né? É o comentário da Paulinha. A cafeína potencializa a nicotina? Sim, viu? A Fono Karina está perguntando. Ela potencializa no sentido de que ela também tem esse efeito da catecolamina. Ela libera, né? A cafeína é uma substância que aumenta, né, o metabolismo. Então, ela tem o indivíduo que a gente detecta que tem essa associação muito forte, a gente precisa contar para ele, precisa trocar o cafezinho por um chá, porque é aquela associação que não está dando, não é legal, né? Naquele indivíduo que está querendo parar de fumar. Tem uma pergunta também do nosso colega cardiologista, o de Donato, e também uma outra pergunta que a gente poderia até fazer juntos. O Sweetness está perguntando como que a gente pode fazer esse tratamento. O acesso, ele é possível pelo SUS? Ele é. O SUS, ele tem um programa, né? O Ministério da Saúde tem um programa de apoio ao tabagista. O indivíduo, ele tem que procurar uma unidade de saúde da família, que é o postinho lá do seu bairro, né? E ele tem, sim, o tratamento acessível. Ele vai entrar num programa, né? Ele vai ser inserido, tem a questão dos grupos, né? E dessa terapia cognitivo-comportamental, que é muito importante. Então, e daí ele recebe, inclusive, os insumos, né? Que a gente tem disponível a bupropiona,
e a terapia de reposição nicotínica, que é a utilização de adesivos de nicotina, goma e pastilha. Nós estamos chegando quase no fim, Raul. Nós temos mais 5 minutos aqui, que a gente começou pontualmente às 7 horas, né? Eu quero que você... Passa rápido, né? Quero que você fale, então, assim, a sua impressão como médico, né, sobre essa doença, sobre o tabagismo, como que você vê? Eu acho que, embora a gente tenha, acredito que tenha havido um decréscimo no caso no número de novos tabagistas de cigarro aí comum, tal, né, do que eu fumava. A gente vê que há um consumo ainda, há uma pressão de difusão da nicotina, porque cheio de indústria por trás disso, bancando, precisando desse lucro, né? E fazendo isso através, por exemplo, dos narguilés, hoje que está na moda, dos cigarrinhos eletrônicos, né? Ah, não tem problema. Tem problema, porque ali tem nicotina e às vezes em doses muito mais acentuadas do que o cigarro tradicional, né? Então a gente vê que ao longo do tempo vem havendo uma diminuição na quantidade de indivíduos que começam a fumar, ainda bem, mas ainda é uma briga boa, né? Não tem nada de útil num cigarro, né? Às vezes você pega tal substância, tal coisa é prejudicial, mas ela em pequenas doses ela tem um potencial efeito benéfico. O cigarro não tem nada dentro dele que possa trazer qualquer benefício para a gente, para o paciente. Não. Então, uma outra coisa para a gente não esquecer é que é interessante que não é só o tabagista que tem o prejuízo do consumo do cigarro, né? O tabagismo, aí o passivo, né? Eu estava lendo aí para a gente bater um papo, a gente vai se informar um pouquinho, da estimativa de 5 milhões de mortes anuais decorrentes do tabagismo, são 5 milhões relacionadas ao tabagismo de quem está diretamente fumando, mas são 600 mil mortes do tabagismo, daquele tabagista que é passivo. É um absurdo. Então, parece que não, mas é uma epidemia, né? É a terceira maior causa de morte evitável no mundo, o tabagismo passivo. Sim. A primeira causa, que se você tem alguma coisa que você pode evitar, é morrer do tabagismo. É a primeira causa no mundo que você pode evitar, né? E a terceira é o tabagismo passivo. A gente precisa, sim, exigir, né, que tenha um ambiente livre de cigarro, né? Isso, e a gente precisa falar isso com os pacientes mesmo, para que eles fiquem longe, né, dos seus familiares fumantes, né, que não tenha esse contato. Isso é super importante, bem lembrado. Tem uma pergunta aqui que a Decapose, eu sei que o fumo é prejudicial, mas a quantidade influencia? Não existe, como você estava mesmo falando, não existe o consumo seguro. Não existe uma quantidade mínima que você possa consumir que ela não vá fazer mal, tá? Então, isso é super importante. Reduzir a quantidade, você não reduz o risco, né? Então, a questão de uso de cigarro eletrônico para tentar parar de fumar, isso não é recomendado, né? Agora não fumo mais, só estou com cigarro eletrônico, isso não é recomendado, porque tem nicotina ali também, tem outras substâncias tóxicas, né? Muitas outras que nem tem no cigarro comum. Então, a gente precisa informar as pessoas, né? Então, para isso que a gente está falando e fazendo toda essa campanha. Estamos nos segundos finais, Raul. Eu queria agradecer a sua presença. Foi ótimo. Nós tivemos uma audiência super grande. Nós estamos com os 15 segundos finais. Um abraço grande para você. Boa noite para todos. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Um abraço, boa noite. Obrigada.